fator externo no radical. Ou seja, a radiciação vai ter o quê? Aquele índicezinho, né, o símbolozinho do radical. Você vai ter o radical e você vai ter um radicando. Então, antes do radical, você vai ter um valor que estava dentro da raiz e foi para fora, certo? Quando você fez a fatoração completa do número e esses números foram colocados novamente os fatores dentro da raiz, os números que estavam iguais ao índice da raiz, o índice, né, do radical, igual aos elevados dos fatores, você retirou para fora, certo? Agora você vai aprender como você pegar esses valores que estão fora e voltar para dentro do radical, certo? Antes que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal Mentalvox e no final você também dê um gostei, certo? Então vamos para a nossa aula de hoje. Introduzir um fator externo no radical. Então, a introdução de um fator externo radicando pode ser feita observando as propriedades da radiciação. Você sabe que as propriedades da radiciação, você sabe que quando você tem o índice de dentro do radicando igual ao índice do radical, você elimina e fica fora o radicando, né? Essas são as propriedades. Isso você pode tornar esse índice do radical igual ao índice do radicando. Isso também é outra propriedade que temos no nosso canal Mentalvox, uma aula sobre as propriedades da radiciação. Então a gente tem aqui o número 144. Se a gente fosse calcular a raiz exata do número 144, você já me diz que é 12, porque 12 vezes 12 realmente dá 144. Como a gente tem o número 144, né, o radical, o radicando 144, o índice aqui é 2, né, do radicando, do índice do radical. Aí você vai fazer a fatoração completa para você descobrir quais são os fatores do número 144. Então você pega o quê? 144 dividido para 2 dá 72, ainda dividido para 2 dá 36, 36 para 2 dá 18, 18 para 2 dá 9. Agora você sabe que 18 dá por 2 que dá 9, mais 9 não mais dá para dividir por 2. Então o próximo número é 3. 9 para 3 dá 3 e 3 para 3 dá 1. Quando você fez isso, você fez os fatores primos, ou conhecido MMC. Então você vai ver que 1, 2, 3, 4, 2 elevado a 4 e 3 elevado a 2. Só que acho que para você entender mais ainda, a gente colocou de forma mais específica aqui 2 elevado a 2 e 2 elevado a 2, certo? E 3 também elevado a 2, que são 3 repetido duas vezes. Então, tanto 2 elevado a 2 como 2 elevado a 2, que você também podia escrever 2 elevado a 4, você sabe que 2 elevado a 2, o elevado vai tapar, que é 2. E 2 elevado a 4 também, o número índice será 4, então é par. E o 3 elevado a 2 também vai ser um número par, certo? Então, como aqui é a raiz quadrada, por isso que a gente optou a colocar índice 2. Porque se a gente colocasse índice 4, né, que são 4 números que são repetidos, 2 números, o número 2 repetido 4 vezes, se você fosse elevado a 4, depois você ia fazer dessa forma. Então, sendo de forma mais direta, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 3 elevado a 2. Certo? Você coloca tudo isso dentro do radical, ou seja, o radicando é 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Como isso aqui é 2, então vai ser eliminar todos os números elevados a 2. E você vai tirar fora da raiz, né? 2, esse o segundo 2 e o 3. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, realmente, a raiz quadrada de 144 é 12. Certo? Então, nesse caso, o número 2, 2 e 3 saiu fora da raiz. Então, se saiu fora da raiz, é um fator externo. Como aqui não ficou nenhum número
que não tivesse elevado ao mesmo índice do radical, por isso que elimina-se o radical. Do mesmo modo, quando simplificamos radicais, podemos extrair fatores do radicando, também podemos, se necessário, introduzir um fator externo radical sem alterar o valor da expressão, conforme os exemplos a seguir. Então, eu tenho aqui, o fator externo é 2, raiz de 3, raiz quadrada de 3, né? Quando o índice não aparece, ele é 2, raiz quadrada de 3. Como é que você vai resolver? Nesse caso, há uma presença de um fator externo. O fator externo, que é a nossa aula de hoje, o foco dela hoje, é o que? Você entender que tem um número que não está dentro da raiz. Se não está dentro, está externo, ou seja, está fora. Então, como é que você vai fazer? Você observou que no exemplo passado, a gente só colocou dentro da raiz e tirou de dentro do radical aqui todos os números que tivessem elevado ao mesmo índice, no caso é 2. Então, 2 se eliminou com esse 2, esse com esse 2 e esse também com esse 2, porque todos são iguais. Então, eliminou a raiz e ficou só os radicando, que é 2, 2 e 3. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 deu 12. Certo? Nesse exemplo agora, você sabe que o de fora é o fator externo e ficou dentro da raiz 3. Só que para sair o fator externo, ele antes estava onde? Dentro da raiz, elevado ao mesmo índice daqui. Então, vai ser 2 elevado a 2, que eu estou voltando de novo, 2 elevado a 2 vezes esse 3. 2 elevado a 2 não é 2 vezes 2? E vezes 3, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, o número original, antes de ser resolvido o fator externo, ou a fatoração, seria o número raiz quadrada de 12, certo? Quando esse número está escrito dessa forma, não vai ter o fator externo, porque você já voltou o fator, ou seja, o número que estava fora veio para dentro. Ele só podia entrar para dentro da raiz se tivesse o mesmo índice, no caso 2, então elevado a 2. De modo geral, temos que um fator externo pode ser introduzido como fator do radicando, bastando para isso escrevê-los como um expoente igual ao índice radical. Veja os exemplos abaixo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é introduzir no radicando o fator externo da expressão. Então, tem 5 que multiplica a raiz de 3. Aí você já me diz, muito bem, esse 5, que é o fator externo, ele deve estar elevado a 2, porque ele não tem índice e antes ele só tinha havido saído da raiz se ele fosse elevado ao mesmo índice da raiz. Neste caso é 2, mas pode ser qualquer valor, certo? Então, a gente tem 5 que multiplica a raiz de 3 igual, com o índice não, o fator externo vai voltar para dentro, então vai ser elevado a 2, que é o mesmo valor aqui do radical. Então, vai ser 5 ao quadrado vezes o que estava lá, que é 3. 5 ao quadrado, né? 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, repete 3. 25 vezes 3 dá raiz de 75. Se você fizer a fatoração completa do número 75, como a gente aprendeu a fazer com o número 144, você vai obter que é 5 raiz de 3. Transformar em um só radical a expressão. Então, a expressão aqui. Então, a gente tem raiz quinta de x vezes raiz terceira de x, com x maior ou igual a zero. Nesse problema, devemos iniciar introduzindo o fator externo no x mais externo. Então, para a gente resolver, a gente tem que colocar um índice aqui nesse x que está mais interno. Então, eu tenho a raiz quinta de x, raiz terceira de x. Para mim resolver a raiz de dentro, a gente não aprendeu que tem que ter o mesmo índice, então a gente vai multiplicar por 3, o de dentro, que é 1 aqui, né? 1, 3 vezes 1 dá 3, e o de fora por 1, 1 vezes 3, 3. Então agora eu tenho x, 3 e 3, certo?
Como eu introduzi um valor, então eu tenho x3 e x1. A propriedade da potenciação, que tem um aula também aqui no nosso fundamental vol, diz o quê? Bases iguais, repete a base, somos expoentes. 3 mais 1 dá 4, x elevado a 4. E a propriedade da radiciação, quando eu tenho um ou mais de 2 radicais, eu multiplico por seus índices. 5 vezes 3, 15. Se tivesse mais um, multiplicaria também. 5 vezes 3 deu 15. Aí, radicando o x elevado a 4, certo? Para mim ainda tirar usando as propriedades da radiciação, eu devo multiplicar um número por 4 e outro número por 15, que deu resultados iguais como aqui. Aí sim eu ficaria só por radicando. Mas isso não é o nosso foco da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é você tornar um valor de fora para dentro do radical. Introduzindo um fator externo radical. Então, eu tenho 2 que multiplica a raiz de 5. Então, você sabe que o número 5 já está dentro do radical. O de fora vai ter do mesmo elevado do radicando do índice aqui, né? Do radical. Então, vai ser 2 elevado a 2. 5, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 dá 4. 5 vezes 4 dá 20. Mesma coisa aqui, aqui já é o índice 3. Então, o fator externo, no caso é 3, vai ser elevado a 3. O 4, 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9, 27. 4 vezes 27 dá 108, elevado a o índice aqui do radical 3. Radical índice 5, x, radical índice 3 de x. Da mesma forma, você vai introduzir um valor igual que está de dentro radicando e somos o expoente. 3 mais 1 deu 4, 5 vezes 3 deu 15, se você quiser eliminar aqui, certo? Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha entendido e até a nossa próxima aula.